Ora, cá estamos nós de novo neste Matinais, hoje em formato especial e de entrevista. Primeira hora com o Padre Jovonete, agora com o Padre Sérgio Henriques, que é diretor do Departamento de Liturgia da Diocese de Leiria Fátima. Vamos estar à conversa porque o mote é mesmo a peregrinação jubilar dos acólitos da Diocese de Leiria Fátima, que está marcada para 5 de outubro. E, portanto, vamos perceber também o que é que motiva esta peregrinação e tentarmos aqui entender como é que está este mundo dos acólitos na nossa Diocese. Padre Sérgio, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje connosco. E eu queria começar exatamente por aqui, perceber qual é o ponto de situação das nossas vocações, porque ser acólito, no fundo, também é uma vocação, não é? Como é que está esta vocação para ser acólito nos nossos jovens? Ora, muito bom dia e obrigado pelo convite para estar aqui convosco na Angelus TV. A realidade do Ministério do Acólito na nossa Diocese, eu diria, vamos tendo, de facto, muitos acólitos que nas nossas celebrações se dispõem a servir ao altar, a servir a Jesus Cristo na celebração e na Igreja. De facto, as paróquias, todas elas, têm um grupo de acólitos, um grupo maior ou menor, que se dispõe à realização desse serviço litúrgico, de facto. Em termos dos jovens, eles vão aderindo cada vez mais cedo ou não? Onde é que temos que fazer a captação? A captação, em qualquer altura, se pode ir motivando para esse exercício do ministério. É claro que não vamos colocar a realização do ministério logo nos primeiros anos, por exemplo, de uma catequese, quando se começa aos 6, 7 anos. Mas sim, por exemplo, porque não, depois da primeira comunhão, ali por volta dos 8 anos, começar, de facto, 8, 9 anos, começar a inserir estas crianças neste dar-se ao serviço da liturgia, na celebração da Eucaristia, será a altura ideal. E depois é para o resto da vida, diríamos. Temos acólitos, de facto, de 8, 9 anos, com 60 e, se não me engano, 8 ou 69 anos. Portanto, acólito pode ser uma coisa que se mantém por sim, muitos anos na nossa vida, não sem é? dúvida, sem dúvida. Padre, falávamos aqui desta vocação para ser acólito e de facto é preciso ter alguma vocação, não é? Porque se calhar nem todas as crianças, apesar de poderem até ter muita vontade e de experimentar, ou os jovens, depois acaba se calhar por se verificar que não têm afinal aquela disponibilidade que é necessário para ser acólito. E disponibilidade falo de coração, não é? É isso. O que é a vocação? A vocação é um chamamento, ou seja, é o sentir um gosto, sentir-se bem, sentir-se feliz, sentir-se realizado naquilo para o qual se sente interpelado a realizar ou a viver. Quando falamos de vocação, falamos de uma forma mais forte e intensa, na vocação matrimonial, na vocação sacerdotal. Porque é o chamamento que engloba um projeto de vida. Aqui também podemos falar de vocação no sentido de que se trata de um chamamento a um serviço concreto onde eu me realizo, onde eu me sinto feliz, onde eu vivo a grande interpelação de uma doação de si em prol dos outros e, ao mesmo tempo, está implícito esse grande desafio que é deixado por Jesus Cristo, que é o vem e segue-me. Padre, às vezes, pelo menos o que eu vou sentindo, por exemplo, na paróquia onde estou inserida e por ser catequista e vamos tentando cativar aqui os jovens a irem para este lado e termos acólitos, o que eles nos vão dizendo é: ai não, porque eu tenho vergonha, vou ficar lá todo assim exposto. Este pode ser o principal entrave nos dias de hoje para os nossos jovens seguirem esse caminho. É o medo inicial. É o medo inicial. Acima de tudo, há que motivar para fazer a experiência.
porque pode surgir, de facto, o medo de estar perante uma multidão, estar perante uma assembleia, ter medo porque estamos a ser o centro de atenção, os olhares estão fixados no altar e em quem está no altar e, portanto, sentimos-nos algo apreensivos e há que fazer sentir precisamente a experiência e que, no decorrer da celebração, esquecem-se de quem está do outro lado, quem está na Assembleia e focam-se na missão do serviço ao altar. Padre, vamos aqui aproveitar para fazer também um bocadinho de educação nesta área e percebermos aqui os acólitos têm que ter uma preparação, não é? Sim, sim. E basicamente começamos por onde? O que é que um jovem que se disponibiliza no mínimo a experimentar, e depois vamos ver se gosta e se fica, mas nesta experiência, neste experienciar, neste vivenciar, o que é que é preciso logo ensiná-los ou orientá-los nesta área? Em primeiro lugar, a formação fundamental é aquela formação básica cristã de uma vivência sacramental. E o que é, concretamente, o sacramento da Eucaristia. E claro que depois existe a formação para a necessidade participativa. Também não só na celebração, mas na vida da Igreja. E por isso é que é catequista, porque, de facto, somos chamados a exercer a nossa realidade batismal como pedras vivas na Igreja. E, portanto, o ser acólito e formar para que este ser-se acólito é parte integrante do exercício da missão batismal, do ser-se batizado. E depois, claro, tem que haver formação específica. Para além da formação da fé, da formação catequética, tem que haver uma formação específica sobre a celebração, os momentos da celebração, sobre as alfaias litúrgicas, sobre o que significa este ou aquele gesto, este ou aquele sinal na liturgia, sobre os tempos litúrgicos, sobre toda a realidade que gira à volta da celebração e toda a realidade também que se vive na liturgia da Igreja. Que é muito importante que eles, de facto, assimilem e interiorizem para que depois possam vivenciar e fazer vivenciar as celebrações, não é? Sem dúvida, porque o acólito, no seu serviço, é aquele que ajuda. Acólito significa o que acompanha. Portanto, acompanha o presidente da celebração, está ao serviço do presidente da celebração e do altar, mas também está ao serviço da Assembleia. E, portanto, o acólito é aquele que ajuda quer o presidente, quer a Assembleia a rezar. É interessante, deixe-me só aqui fazer um parênteses, que o Monsenhor Marini, que é o mestre de celebração pontifício do Papa, quando o Papa veio aqui em Fátima, em maio, ele teve um pequeno encontro com os acólitos no dia 13 de manhã, antes de nos prepararmos para a celebração, e ele diz unicamente isto: vocês, os acólitos, são aqueles que vão ajudar o Papa a rezar. E ponto final. E depois passamos para o ensaio da celebração. E de facto é isto. O acólito, no exercício do seu ministério, está ao serviço de uma Assembleia orante e de um presidente que presida em nome de Cristo. E ajuda, de facto, na celebração. Portanto, ainda tem aqui um grau de responsabilidade considerável. Sem dúvida. Porque a responsabilidade é de fazer com que a celebração decorra normalmente, que tudo esteja de forma ordenada e que tudo se suceda para o bem dos fiéis e da Igreja,
o bem espiritual. Não é? Padre Sérgio, como diretor do Departamento de Liturgia desta Diocese, tem também aí uma cota parte de responsabilidade, não é? Quando a estas orientações aos nossos jovens acólitos, da sua experiência, daquilo que vai vivenciando, quais são as maiores dificuldades que eles têm? Qual é ali as partes que isto demora a encaixar, não entra assim tão bem como outras? Nós temos, no Departamento da Liturgia, temos uma comissão, que é a Comissão Diocesana de Acólitos. E a Comissão Diocesana de Acólitos é que estrutura, de facto, a formação ao nível diocesano. Todos os anos nós temos uma Assembleia Diocesana de Acólitos que é antecedida por um plano de formação para os responsáveis dos grupos de acólitos. Diretamente com o grupo acólito ou com os acólitos, nós só estamos em grande assembleia. O que procuramos é trabalhar ao nível formativo com responsáveis dos grupos que depois vão eles próprios formar o seu grupo, os elementos do seu grupo. Ao nível do contacto que temos com esses responsáveis dos grupos de acólitos das paróquias, as dificuldades é, de facto, no sentido da motivação, por um lado. Por outro lado, é saber e procurar apreender verdadeiramente o sentido litúrgico da celebração e depois o transmitir, o dar, fazer com que o acólito perceba que esta é o momento da liturgia da palavra, porque é que estamos sentados, porque é que nos levantamos no Evangelho, ou porque é que agora, no momento da apresentação dos dons, se traz o cálice primeiro e depois é que vem o vaso, porque é que vem lá o corporal, o que é um corporal, o que é o sanguíneo. Toda esta identificação da, coloco entre aspas, indumentária litúrgica, procura, de facto, procura-se que, de facto, se saiba, sobretudo, o sentido. O nome a gente vai sabendo, vai facilitar, mas porquê? Os porquês. São importantes. E é aqui que, ao nível da formação, nós somos interrogados. Porquê que é? Ok, eu sei que é um sanguíneo, mas porquê que é sanguíneo? Os porquês são importantes. É que são importantes, sim. Muito bem, então, porquê é que vamos ter uma peregrinação jubilar de acólitos já no dia 5 de outubro, portanto, amanhã, não é? Sim. E que vai começar logo assim, bem cedo. E em ano centenário, o padre, isto assume assim um sabor especial, por assim dizer. Claro. Só que antes de passarmos aqui à peregrinação, só contextualizar. Eu dizia que nós temos as Assembleias Diocesanas de Acólitos. De facto, desde há 7 anos atrás, que se iniciou que houve esta primeira iniciativa da Assembleia Diocesana dos Acólitos na Vigararia da Batalha, e a iniciativa começou precisamente com o meu antecessor no cargo do Departamento de Liturgia, que é hoje o Sr. Reitor do Santuário de Fátima. E que depois foi continuada pela Comissão de Acólitos e também comigo como diretor. Nós temos vindo a fazer um périplo pela Diocese nas vigararias, que é para, de facto, se atingir este campo da formação nas várias vigararias. Não fixarmos-nos só num lugar, só num posto, mas irmos também aos locais, irmos também junto dos acólitos, de alguma forma. E este ano não vai haver Assembleia Diocesana de Acólitos. E então vai haver esta O que vai haver é precisamente a peregrinação jubilar dos acólitos da Diocese de Leiria ao Santuário de Fátima. Sem dúvida que nós não poderíamos
esquecer o ano do centenário, em primeiro lugar, das aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima. Sem dúvida que também não nos poderíamos esquecer daquele que é o padroeiro dos acólitos de Portugal e que, em maio, foi canonizado, São Francisco Mártir. E, portanto, é todo um motivo que nos empurra para virmos aqui a Fátima este ano. Portanto, a Assembleia, que todos os anos decorre no dia 5 de outubro, este ano vai decorrer, mas com este espírito de ser-se peregrino, como tantos outros peregrinos vieram e vêm ao santuário durante este ano. E o dia vai começar cedo, não é, Padre? Começa às 9h30, com o acolhimento junto ao albergue do peregrino para acolhimento e distribuição de algum material. Depois a paramentação para a celebração da Eucaristia às 11h na Basílica da Santíssima Trindade, presidida pelo o nosso Bispo diocesano, do António Marto, que tem marcado sempre presença em todas as Assembleias Diocesanas. Portanto, também este ano, na peregrinação jubilar, também está presente com a sua palavra de carinho e para com os acólitos. Depois o almoço partilhado e com um convívio. E depois quisemos dar também um sentido não só de fixarmos-nos aqui no santuário, mas também de olhar os pastorinhos, olhar os locais onde os pastorinhos viveram também a sua vida. A vida dos pastorinhos não foi só aqui, a Cova da Iria. Era Fátima, era Aljustrel, é toda a realidade vivida por eles, o serem pastores. E então quisemos que os acólitos também vivessem o périplo, uma caminhada por esses locais, para se sentirem desafiados a uma mesma vivência, claro, no dia de hoje, mas a mesma vivência do desafio da santidade. Portanto, na Igreja Paroquial, essa memória que iremos fazer do batismo, não só do batismo dos pastorinhos, mas sobretudo do nosso batismo, como o início da vida nova e do desafio da santidade. Também a referência ao Jesus escondido, que o Francisco tanto gostava de consolar. Depois a vida familiar, passando por Aljustrel, a casa dos pastorinhos, a sua vivência familiar e a vivência familiar do acólito também, que está inserido numa família e que é chamado como acólito também a construir a sua família. Também o desafio da realidade da paz no passar pelo Poço do Arneiro, com a memória da aparição do Anjo da Paz. Depois, aquela mensagem também mais forte e intensa da Eucaristia, na Loca do Cabeço, com, de facto, a referência a Jesus e a Eucaristia nas orações que o anjo ensinou sobre a Eucaristia. E depois os valinhos, com a memória da aparição de agosto, marcada pelo sofrimento, por alguma dor, e que, apesar disso, eles não desistiram. E com esse desafio também de que a vida do acólito também pode ter alguns desafios, algumas agruras, mas, apesar disso, é necessário não desistir e ser fiel e permanecer e aceitar também o desafio. Por isso, no regresso, depois eles são convidados a rezar o terço pelo caminho de regresso até à capelinha das aparições, onde farão a consagração a Nossa Senhora, consagração que será presidida pelo Sr. Reitor. E neste momento de consagração é também, no fundo, a entrega dos nossos acólitos à Mãe. Sim.
sem dúvida, e nós todos os anos fazemos a consagração junto de uma imagem de Nossa Senhora na igreja ou na paróquia onde se realiza a Assembleia Diocesana. Mas este ano, sem dúvida, terá um sentido e um significado especial, porque é diante da imagem de Nossa Senhora, ali na sua capelinha, na nossa casa, vamos dizer assim, que somos acolhidos pela Mãe e que acolhe também esta nossa entrega confiante que lhe fazemos do ser-se acólito. Padre Sérgio, quantos jovens poderemos estar aqui a falar para amanhã, a participarem? Tem noção? Tenho noção que ontem estavam inscritos por volta das 22 horas 245. Portanto, E bom depois número já. Estamos a apontar para perto dos 300. Perto de 300, portanto já estamos com uma diocese muito composta, diria eu, não é? Sim. Muito bem. Segundos finais, mensagem, Padre. Mensagem final. A mensagem final que eu deixo, posso duas. Pode deixar duas, Duas, pode. pronto. Então, mensagem final para os acólitos que vão viver a sua peregrinação jubilar, o virem, de facto, com este sentido peregrino de quem caminha para um encontro e depois partir rejuvenescido. Ou seja, caminhar ao encontro da Mãe que nos acolhe, ao encontro também de uma dimensão de ação de graças, de louvor e de celebração ao nosso Deus por tudo aquilo que, como ministério de acólito, se recebeu e se vive, mas depois partir com a consciência de que se continua em missão e que se continua a vocação, o chamamento a este construir e servir a Igreja em celebração. A segunda mensagem é a mensagem de gratidão a vós, Ângelos TV, por todo o bem que têm realizado e que continuam a realizar e por terem deixado este convite a estar aqui e também por estardes ao serviço também da vocação do acólito. Obrigado. Muito bem. Padre Sérgio, muito obrigada por ter vindo, então, com esta mensagem que ficamos. Somos Ângelos porque queremos ser, então, esta janela de esperança que fica sempre aberta para vós aí em casa e, portanto, é o final deste Matinais de hoje. Fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo.